que João viu não eram estrelas caindo do céu. Ele descreveu como pôde, com as palavras da época. Estrelas do céu caíram sobre a terra. Apocalipse 6:13. O que ele descreveu foram mísseis modernos em ataque aéreo. Porque a Bíblia diz, literalmente, que as estrelas, elas cairão. Haverá catástrofes naturais e sísmicas e cósmicas, a ponto, irmãos, de o sol escurecer e a lua não dar o seu brilho, e haver tremores e terremotos, a ponto de o céu se recolher. A Bíblia diz que os montes mudarão de lugar. Então entenda que Deus vai chacoalhar a terra e vai mexer com toda a situação no universo. Então entenda, irmãos, que o verso de número 12 de Apocalipse 6, o texto diz que quando o Cordeiro abrir o selo, o sexto selo, vai haver um grande terremoto. O sol vai se tornar negro, como um saco de silício, e a lua toda como um sangue. As estrelas do céu cairão sobre a terra, como uma figueira é sacudida por um vento e deixa cair os seus figos. Então, estou lendo o texto aqui para os irmãos entenderem. Que nesta ocasião, o texto diz que essas estrelas elas ficarão agitadas porque haverá uma manifestação no céu. E a chave para a interpretação desse versículo está no verso de número 16, que diz: E diziam aos montes e aos rochedos, cai sobre nós, e escondei-nos da face daquele que está sentado sobre o trono e da ira de Deus. Então, entenda que os homens, neste momento em que o sol estiver escuro, a lua cor de sangue, estrela agitada no céu, o céu se recolhendo, os tremores e terremotos na terra, conforme o texto diz, neste momento os homens vão olhar para o céu. Mas o céu não se recolheu? Por que o céu se recolheu? E o que os homens vão ver quando eles olharem para o céu? O texto diz no verso 16, e eles olharão aquele que está sentado no trono. Quem é que está sentado no trono? Deus. E o texto diz que eles olharão e dirão sobre também o Cordeiro. Chegou o dia daquele que se assenta no trono e do Cordeiro. Quem que está no trono? Quem que eles verão que estará sentado no trono? Deus. Agora, um ponto importante aqui é ressaltar, e aqui é a revelação deste texto. Um texto que muito me marcou dentro da escatologia, que me fez entender a base da escatologia. Porque Apocalipse capítulo 22 vai mostrar na onde está esse trono. Esse trono está na cidade, a Nova Jerusalém. E o texto diz, ela desce do céu. Então, para compreender que essas estrelas vão cair, é porque haverá uma manifestação no céu de uma cidade que vem. Então, Deus ele vai mexer com todo o sistema do universo, porque ele tem todo o controle nas tuas mãos. Ele domina os fundamentos da Terra, ele segura cada estrela, ele segura o universo, cada planeta, com o poder da sua palavra. Se ele liberar uma palavra, todo o sistema cósmico, todo o universo, ele pode mudar, as leis podem mudar, porque ele é a própria sabedoria. Ele é aquele que criou o céu, a terra, o ser humano, os anjos, os insetos, os animais. Ele criou os anjos, demônios, ele criou. Ele é quem formou, ele é quem está no controle de todas as coisas. E neste texto, irmãos, a revelação para que você compreenda o porquê que serão estrelas é porque Apocalipse 6:16 está no texto. Os homens verão e ainda vão gritar: esconde-nos da face daquele que se assenta no trono e da ira do Cordeiro, porque chegou o seu dia. E quem poderá se esconder? Se esconder na onde? Por que se esconder? Porque eles vão querer entrar em cavernas? Você bem sabe, só você dá um Google aí. Vai no YouTube e pesquisa. Eles já têm cavernas, eles se escondem debaixo de terraços.
eles chamam de bunkers, homens bilionários têm casas luxuosas debaixo da terra e eles já sabem que vai acontecer alguma coisa. A televisão já anuncia que há um relógio da meia-noite. Os profetas já sonham, os servos de Deus já sonham sobre o final dos tempos. Deus, ele disse por intermédio de Joel, que nos últimos dias os jovens profetizarão, terão visões, terão sonhos. E Deus está dando sonhos e revelando os segredos dele aos seus profetas. A palavra de Deus tem se cumprido. E os cientistas, os homens sábios, poderosos e ricos têm mais recursos. E entre esses recursos, eles sabem de coisas que a gente não sabe. Porque eles estão vendo, e eles estão entendendo, e já estão proclamando nos noticiários o relógio da meia-noite. Já há uma agenda, já há uma programação mundial para desconfigurar as coisas. Já há guerras e rumores de guerras. Deus, ele está trabalhando porque ele está preparando a sua igreja. O anticristo pode estar preparando o mundo para a tribulação, mas Jesus está preparando a igreja para o arrebatamento. Glória. Queridos, esta é a palavra que eu queria vos deixar. Então alguém vem com um argumento e diz, não, João, quando ele escreveu, ele não tinha recursos para poder falar que eram mísseis andando no céu. Ele não tinha recursos para falar que o recurso dele de linguagem para ele entender, ele não entendia que era um helicóptero. João, ele usou a figura de estrelas para dizer isso. Não, irmãos, o texto está mostrando que Deus, através daquilo que ele tem nos entregado, ele está revelando aqui que é por conta da manifestação da nova Jerusalém que de Deus desce do céu. Manifestação de Deus com milhares de anjos. A ponto, irmãos, só para você entender o que é escatologia e o período da grande tribulação. A Bíblia diz que na metade da grande tribulação, o dragão vai ser expulso do céu. Quem é o dragão? Satanás. Satanás. Irmãos, haverá uma batalha no céu ainda. E a Bíblia diz que ai dos que habitam sobre a terra. Tem gente que pensa que o Apocalipse vai ser só mar de rosas, briga entre os homens aqui, os governantes, o anticristo, um homem mortal como não, irmão. Não vai ser só os soldados correndo atrás das pessoas, mísseis e bombas, não. Irmãos, vai ser coisas sobrenaturais, a ponto de anjos aparecerem pregando, a ponto de o mundo espiritual ser aberto para o povo olhar, a ponto de demônios saírem do poço do abismo e atormentar os homens, e os homens procurando a morte, mas a morte fugindo deles. A ponto, irmãos, de Deus derramar juízos em lugares específicos, juízos parciais, a ponto de Deus mandar 4 anjos segurar os 4 ventos do céu. Para quê? Para que essas estrelas não caiam na terra, até que Deus cele os escolhidos. E no caso, o texto diz que é os 144 mil, segundo está no livro de Apocalipse, capítulo de número 7. Que Deus abençoe, que você possa compreender tudo que eu venho falando aqui. Em nome de Jesus. Se você tem desejo de aprender mais sobre escatologia, sobre o Apocalipse, os últimos 7 anos da terra, arrebatamento, ressurreição, grande tribulação, período de falsa paz, eu tenho mais vídeos, mais coisas para estar fazendo aí. E eu quero que você interaja e fale, eu quero. Aí, em nome de Jesus, siga o nosso canal.